Galerinha do no A no B, Danilo, estão aqui de novo, vamos lá para a resolução de mais uma atividade, seguindo a equação do segundo grau. Agora a gente vai estudar a equação do segundo grau incompleta, ou seja, ou você não vai ter o valor de B ou não vai ter o valor de C, certo? O valor de A sempre você vai ter. Então a primeira questão, pessoal, ele dá a seguinte equação: 10x ao quadrado menos 1000. Duas raízes reais distintas, A e B, podem ser encontradas. Determine A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que 10 é o valor de A e menos 1000 o valor de C. Então, você só vai ter o valor de A e C. Bem, a gente resolvendo aqui a equação, logicamente, como o 1000 não tem x, né? No caso aqui, ó, você vai passar para o segundo membro, certo? E o 10 que está multiplicando, você passa para outro lugar dividindo. Então, 1000 dividido por 10 dá 100. Raiz quadrada de 100 é mais ou menos raiz de 2. Então, lembrando vocês, x1 é o valor do A e x2 é o valor do B. Então, quanto é o x1? Mais 10 e o x2 menos 10. Mais 10 ao quadrado, 100. Menos 10 ao quadrado também é mais 100, porque menos com menos é mais. Então, 100 mais 100, 200. Então, 200 é a resposta da primeira questão. Ok, galera, tudo tranquilo? Vamos para a segunda questão. Qual é a distância entre as raízes da função? F de x é igual a 5x ao quadrado menos 125. Bem, pessoal, mais uma vez aí, é uma equação que só tem A e C. Você vai resolver da mesma forma, certo? Então, 5x ao quadrado menos 125 igual a zero. O 125 está negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo, não é isso? Então, x ao quadrado igual o 5 que está multiplicando, certo? Passa para cá dividindo. Então, 125 dividido por 5 dá 5. Desculpa, 125 dividido por 5 dá 25. Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Bem, pessoal, ele quer saber a distância. A gente tem que lembrar da reta, certo? Numérica, certo? Onde tem um zero, os valores positivos e os valores negativos. Logicamente, para você ir de menos 5 até mais 5, a distância vai ser o quê? 10, certo? Então, quem tiver com alguma dúvida, pessoal, é bom você executar a reta numérica, certo? Quando você fizer a reta numérica e conferir do menos 5 até o mais 5, você vai verificar que a resposta é 10. Tranquilo, pessoal? Vamos para a terceira questão. Uma bola foi arremessada de modo que seu movimento descreveu uma parábola determinada pela função bx igual a menos 3x ao quadrado mais 27, na qual bx é a altura alcançada pela bola e x é a distância horizontal percorrida por ela, em metros. A que distância do seu ponto de lançamento essa bola caiu? Então, mesmo jeito. A gente só tem x ao quadrado e 27. Então, a gente só tem quem? O valor de A e o valor de B, certo? Resolvendo aqui, como vocês estão vendo, o 3x ao quadrado está no segundo membro. Você tem que passar ele para o primeiro membro. Então, 3x ao quadrado igual a 27. O 3 está multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. 27 dividido por 3 dá 9. Então, x mais ou menos raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. Pessoal, do mesmo jeito que a gente resolveu a passada, a gente vai fazer a reta numérica, certo? Do zero, vai do menos 3 até o mais 3. E você vai ver que a distância entre eles vai ser 6, certo? Então, o item correto é o item que tem a resposta 6. Vamos lá, pessoal, para a quarta questão. Uma bola é largada do alto de um edifício e cai em direção ao solo. Sua altura h em relação ao solo, t segundos, após o lançamento, é dada pela expressão h igual a menos 25t ao quadrado mais 625.
quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo? Também idêntica à segunda e a terceira questão, certo? Aí você vai verificar aqui de novo que o menos 25 está no segundo membro. Você passa para o outro lado positivo, certo? Então, 25t ao quadrado é igual a 625. O 25 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 625 dividido por 25 é 25. Então, você vai calcular o tempo de mais ou menos 25 dá mais ou menos 5. Lembrando, pessoal, que não existe tempo negativo. Então, nesse caso, como está se referindo a tempo, você vai apenas adotar a resposta positiva, porque não existe menos 5 segundos. Quando se adota tempo, o tempo só pode ser dado positivamente. Então, resposta correta, 5 segundos. E vamos para a nossa quinta e última questão. Determine um número que multiplicado por seu triplo é igual a 432. Pessoal, é uma questão muito fácil. Apenas a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Quando eu falo determine um número, pessoal, eu não sei que número é esse. Então, sempre que eu falar isso, eu vou dizer que esse número ele é x, certo? Multiplicado por seu triplo. Ora, qual é o triplo de x? 3x, certo? Igual a 432. Então, quando você multiplica um x por 3x, certo? Você vai chegar ao 3x ao quadrado. Logicamente que o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 432 dividido por 3 dá 144. Mais ou menos 144. Raiz quadrada de 144 é igual a mais ou menos 12, certo? Então, a alternativa correta é mais ou menos 12. Então, pessoal, é uma questão assim relativamente fácil, mas a gente tem um pouquinho de atenção. Então, toda vez que você determina um número, você já sabe que você vai botar uma letra, que é multiplicado, duplicado, aí você, dependendo da situação, se for o dobro, 2x, se for o triplo, 3x, se for o quádruplo, 4x, certo? Igual a 432. Então, apesar só da atenção na armação, mas é uma questão relativamente fácil. Então, pessoal do nono A no B, vamos ter tranquilidade, fiquem em casa, se preserve, cuide do pai de vocês, tente ficar estudando essas atividades e vamos rezar para passar essa pandemia para a gente poder voltar ao nosso convívio normal. Um abraço a todos, pessoal, até a próxima.